Olá, sou o professor Bellini, seja bem-vindo à segunda videoaula do curso de Gestão Inovadora. Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre o desempenho organizacional. Então, só rememorando um pouquinho da aula passada, nós trabalhamos os conceitos de gestão, o papel do gestor, do administrador, definimos o que é administração, falamos um pouco ali dos perfis de gestores, problemas que podem acontecer. Então, isso começando. Aí agora, dando sequência no assunto, nós vamos falar sobre desempenho organizacional, ou seja, sobre o desempenho das empresas, sobre o papel que elas estão desempenhando, seus objetivos e de que forma isso vem acontecendo. Então, vamos lá, acompanhando aqui, passando para o primeiro slide. Nessa aula de hoje, na segunda videoaula, nós vamos falar sobre desempenho organizacional e habilidades administrativas. Então, quais são as habilidades que os gestores, os administradores precisam ter para poder exercer bem aí o seu papel? Bom, o que é o desempenho organizacional? Seguindo aí a definição da administração, nós temos que administrar é atingir as metas organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Lembra que nós já falamos isso na videoaula passada, só rememorando um pouquinho aqui. Em uma sociedade industrializada em que predominam tecnologias complexas, as organizações conjugam conhecimentos, pessoas, matéria-primas para desempenhar tarefas que nenhum indivíduo poderia fazer sozinho. Por que a gente precisa das empresas? Porque não dá para fazer tudo sozinho. As organizações, as empresas, elas congregam, elas conjugam todo esse conjunto de coisas, tecnologias, pessoas, conhecimento, matéria-prima, equipamentos, coisas que seriam impossíveis de se fazer sozinho. Por isso que a organização, as empresas também são entidades sociais. A definição de organização, então tá aí, ela é uma entidade social que é voltada para as metas e deliberadamente estruturada. Então vamos destrinchar um pouquinho isso. O que é uma entidade social? Significa que ela é composta por duas ou mais pessoas. Falamos aí, a empresa, a organização, ela é uma entidade social. É social porque ela é composta por pessoas. O que faz uma empresa funcionar são as pessoas. Ela é voltada para metas. Significa que ela foi projetada para alcançar algum resultado, como obter lucro. No caso de empresas com fins lucrativos. Existem empresas sem fins lucrativos. Aí o objetivo dela, a meta dela vai ser outra. Promover bem-estar social, enfim, depende aí da caracterização da empresa. Deliberadamente estruturada significa que as tarefas são divididas. Lembra lá da aula passada? Quando nós falamos na divisão, na delegação de responsabilidades e tarefas, tá? Aqui é porque ela é deliberadamente estruturada. Então, é inerente à composição da empresa essa ação, essas ações de divisão de tarefas, de responsabilidade e de desempenho. O desempenho de uma empresa, ele é responsabilidade direta de quem? Do gestor, do funcionário, do dono? Não, de todo mundo. Todos que estão dentro de uma organização são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da organização. Então, é uma tarefa partilhada, porque ela é estruturada. Faz parte essa divisão. A eficácia organizacional. Lembra lá, também na aula passada a gente comentou lá da eficiência e da eficácia e eu falei que depois nós voltaríamos a esse assunto para detalhar as diferenças. Às vezes passa essa impressão que eficiência e eficácia é uma coisa só. São iguais. Não sei o que você achava até esse momento, mas vamos lá, são coisas diferentes. A eficácia organizacional, ela está relacionada com a obtenção do sucesso em cumprir aquilo que a empresa se propõe a fazer. Então, vamos lá. Uma empresa que faz garrafa plástica. Quando que ela é eficaz? Quando ela consegue produzir garrafa plástica. Parece redundante, mas assim, quando ela conseguiu fazer
aquilo ao qual ela se propõe a fazer, ela foi uma empresa eficaz. Mas tem alguma empresa que não faz o que ela se propõe a fazer? Não deveria, mas tem. Né? Não vamos citar aqui para não gerar problemas, né? Mas assim, pensa aí em quantas empresas existem para fazer um determinado serviço e às vezes você fala, mas não é possível, essa empresa só existe para isso e não faz nem isso bem feito. Mas ela não é uma empresa eficaz. Né? A eficácia organizacional significa oferecer um produto ou serviço que os clientes valorizem. Então, a eficácia, ela é perceptível do ponto de vista do cliente. Quando os clientes valorizam uma marca, uma empresa, um produto, um serviço, é porque essa empresa ela é eficaz. Né? Ela atingiu os seus objetivos, ela produziu um bom produto, um bom serviço, o cliente teve essa percepção e, naturalmente, vai se fidelizar a essa marca. Então, isso é eficácia, é fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer. E a eficiência? O que é a eficiência, então? A eficiência, por sua vez, ela refere-se ao montante de recursos utilizados para atingir uma meta. Então, assim, a eficácia é fazer o que eu me proponho a fazer bem feito. A eficiência é fazer com poucos recursos, né? Ou seja, gastando poucos recursos para produzir aquilo que eu me propus a produzir. Então, quando que eu sou eficiente? Quando eu consigo produzir o que eu me proponho, bem feito e com recursos limitados. Porque assim, vamos pensar numa coisa que seja mais simples. Uma padaria, uma confeitaria. Ela pode ser eficaz quando? Quando ela vende bolo, quando ela vende doce. Uma confeitaria. Então, se ela tem ali uma vitrine, né, cheia de doces, cheia de bolo, cheia de coisinhas ali para vender, ela chegou no seu objetivo. Ela foi eficaz. Será que ela foi eficiente? Depende. O fato de ter uma vitrine cheia de bolo não quer dizer que houve eficiência, porque de repente para cada bolo produzido eu joguei 2 fora, que deu errado. Então eu não fui eficiente, eu gastei muito material, né? Eu gastei muita mão de obra, eu joguei dinheiro fora. Então eu produzi, pode até ter saído bom, mas não foi eficiente. A falta de eficiência, ela é algo que é mais perceptível internamente, ela é um problema interno, porque isso envolve, quase que como regra, a gestão de custo. Isso vai impactar diretamente o desempenho da empresa, né? Porque são os casos que às vezes você já deve ter ouvido, né? Já de repente trabalhou em algum lugar assim, ou ainda trabalha, que você fala assim, nossa, mas vende tanto, por que essa empresa está sempre no vermelho? Por que ela está sempre em dificuldade se vende tanto? Porque ela não é uma empresa eficiente, porque ela está gastando muito para produzir. Muitas vezes ela gasta mais para produzir do que o valor que ela vende. Parece absurdo isso, mas eu já vivenciei uma situação dessa. A pessoa gastava tanto no seu processo produtivo que ela estava quase pagando para trabalhar. Então, isso é eficiência. Era eficaz? Era, produzia, entregava o produto. Os clientes gostavam, mas não era eficiente. Isso fez com que a empresa quebrasse. Então, essa é a diferença fundamental entre a eficiência e a eficácia. Como aumentar a eficácia e a eficiência? Como que eu posso... que o mundo perfeito é quando eu consiga ter as duas coisas, né? Quando os meus clientes tenham essa percepção de qualidade, quando eu entregue bem o produto ou serviço do qual eu me dispus a fazer, e que eu consiga fazer isso tendo lucro também, porque ninguém trabalha só por prazer, só por amor à profissão. Vamos deixar o discurso aí hipócrita de lado. Todo mundo trabalha porque precisa de retorno financeiro, e toda empresa precisa ter retorno para se manter sustentável, para se manter viável, aliás, não só não sustentável, viável. Se ela não tem lucro, ela não tem como fazer folha de pagamento, ela não tem como manter funcionário, ela não tem como bancar as suas despesas do dia a dia, portanto ela vai fechar. Então não tem problema nenhum uma empresa ter como um dos seus objetivos obter lucro. Ela precisa disso para sobreviver. Então como que nós vamos fazer isso? Algumas ações pontuais e bem estruturadas podem ser implantadas, como melhoria em processo,
terceirizações, porém com cautela, e dinamização de procedimentos internos. Vamos falar um pouquinho aí de cada uma dessas coisas, né? A melhoria de processos. O que é melhorar processo? Vamos entender o que são os processos, primeiramente, né? Dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Toda atividade de rotina, ela é um processo. Então, por exemplo, vamos pegar lá o setor de contas a pagar, o setor financeiro. Todo dia o setor financeiro segue uma rotina, né? Normalmente de manhã é consultar o saldo das contas, verificar se os pagamentos do dia anterior todos foram compensados e quitados devidamente, verificar os pagamentos recebidos, né? Se quem tinha que pagar naquele dia realmente pagou, né? Importar isso para o sistema, fazer as baixas, a conciliação de contas e começar o planejamento do novo dia. Isso é uma rotina básica de todo contas a pagar, né? Então, isso é um processo. Todo dia acontece a mesma coisa, né? Um departamento comercial, ele vai prospectar clientes, vai fazer contato com esses clientes, né? Com esses possíveis futuros clientes, ele vai fazer propostas de comercialização, vai fazer visitas, vai fazer apresentações. Isso faz parte dessa rotina do departamento comercial, então isso faz parte desse processo comercial. Um RH, todo dia ele tem mais ou menos a mesma rotina também, é checar ali a folha ponto, importar, né, dos relógios ponto, quem chegou no horário, quem chegou atrasado, ver o que tem que ser feito. Ele vai fazer contratações, ele vai fazer demissões, ele vai cuidar de convênios, benefícios, uma série de outras coisas que são inerentes ali ao setor e que todo dia acontecem mais ou menos do mesmo jeito. Então, isso são processos. Numa linha de produção, agora vamos voltar aí para a linha de produção, né, de uma fábrica, por exemplo, que produza garrafas PET. Vamos voltar para o mesmo exemplo aí. Eu tenho ali, né, uma receitinha de bolo também, né? Eu tenho que colocar uma determinada matéria-prima, a máquina tem que ser ajustada em tal coisa, e aí eu preciso, né, deixar aquela máquina trabalhando por tanto tempo e ao final daquilo vai sair outra coisa. Uma linha de produção básica, né? A melhoria de processos, ela está relacionada com esse entendimento. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço no meu dia a dia, nesse processo de gestão com empresas, trabalho de gestão com empresas, é exatamente fazer essa análise de processos. Porque boa parte dos problemas organizacionais, eles estão exatamente nos processos. São processos lentos, ineficientes, repetitivos, né, que faz com que as pessoas executem várias vezes a mesma coisa. Então isso demanda tempo. O tempo que a pessoa está ali fazendo uma coisa repetitiva, redundante, ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela não faz, né, porque ela está presa ali numa rotina que de repente poderia até ser automatizada. Então, esse estudo, essa melhoria de processos é isso. Você tem que ter uma pessoa que entenda desse mecanismo de processo, desse mapeamento de processos. Então, vale sempre a pena ver com alguém especializado, alguém que trabalhe profissionalmente com isso, se não for do seu conhecimento, né? Porque não adianta, você que está imerso no problema, o gestor que está imerso no problema, por vezes não consegue enxergar possíveis mudanças. Mas isso aqui não dá para mudar, tem que ser assim. Sempre foi assim. Toda vez que eu escuto essa fala, sempre foi feito assim, isso dá até um calafrio, né? Porque se sempre foi feito assim, de repente é exatamente por isso que não está dando certo, está na hora de mudar. Lembra lá, as coisas mudam, o mundo evolui, né? Então, uma coisa que sempre foi feita de uma forma, de repente aquilo já não é mais o melhor jeito de fazer. Então, a melhoria de processos diz relação a isso, a analisar como as coisas são feitas. Então, não é chegar mudando tudo. Não, um analista de processos de negócios, ele vai chegar, ele vai conversar com todo mundo, ele vai conversar com os gestores, ele vai conversar com as pessoas de todos os departamentos, ele vai observar o que elas fazem, como elas fazem, e depois ele vai propor algumas soluções baseado naquilo que ele observou, né? E com conhecimento do assunto, daquilo que pode vir a ser implementado, do que pode ser modificado.
Então isso é a melhoria de processos, tá? É observar como é feito, entender, propor mudanças, se aprovadas, vão ser implantadas, né? Então, melhorar processos. Isso é feito, né, por exemplo, empresas que passaram pelo processo de implantação, né, de certificações ISO, normalmente já ouviram falar isso, né, o processo de 5S, né, que é lá sendo que uma das coisas é a melhoria contínua, quer dizer, exatamente estar em processos de melhoria. Como é que eu posso melhorar o ambiente? Como é que eu posso melhorar o processo? Como é que eu posso fazer melhor aquilo que está sendo feito? Isso vai aumentar a eficiência e a eficácia da empresa, porque eu posso produzir com mais qualidade e posso produzir gastando menos. Terceirização é importante? Também é. Assim, há alguns anos atrás, né, nós tínhamos uma legislação em relação à terceirização. O que podia ser terceirizado? Podia ser terceirizado tudo aquilo que não era atividade fim dentro de uma empresa, quer dizer, tudo aquilo que não era atividade principal de uma empresa. Então vamos supor, uma escola, vamos voltar aqui para a minha praia, né? Uma escola, ela podia terceirizar serviço de limpeza, serviço de segurança, serviço de merenda, mas ela não podia terceirizar professor. Por quê? O papel docente, o professor, é o mais importante que existe dentro de uma escola, porque é ele que faz as coisas acontecerem. Isso mudou, né? Com as novas regras de terceirização, hoje tudo pode ser terceirizado. Ah, então isso é bom? Não, vejo com cautela, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado. Embora a legislação hoje permita você terceirizar qualquer tipo de atividade dentro da empresa, eu ainda em relação a isso continuo um pouco cético, né? Eu acho que tudo aquilo que é atividade fim, que é atividade primordial, que é atividade crítica dentro da empresa, não deve ser privatizado, né? Porque a privatização é a melhor coisa do mundo, é bom para tudo, né? Terceirizado, desculpa, falei errado, terceirização, falei privatização, a mente viajou aqui, né? Pode ser terceirizado, né? A terceirização é a melhor coisa do mundo? Nem sempre, né? Porque sobre a pessoa que você contratou, você tem um certo controle, você pode ter participado ativamente do processo seletivo, você conversou com a pessoa, você sabe o que ela fez. Numa terceirização nem sempre isso acontece. Você contrata uma outra empresa e essa empresa vai contratar outra pessoa. E para você interessa que te entregue o resultado final. Mas esse resultado final pode não ser tão eficiente ou eficaz, né? Você pode, de repente, até gastar menos, mas a qualidade pode ser comprometida, né? Você pode até produzir mais, mas talvez com menos qualidade. Então, é por isso que eu coloquei aí terceirização, porém com cautela. Eu acho que faz parte do papel do gestor, analisar até que ponto, né, é viável terceirizar ou não. Dinamização de processos internos é uma consequência natural, né, desse processo primeiro ali de melhoria de processos, né, dessa ação de melhoria de processos. Então, toda vez que eu tenho um mapeamento de processos, isso inevitavelmente me leva a uma dinamização de procedimentos internos, quer dizer, vamos tornar as coisas mais ágeis. Então, só reforçando, cortar custo é a solução? Não. Só cortar custos não é a solução, né? Engana-se quem pensa desse lado, né? Cortes austeros em custos podem impactar diretamente a qualidade do produto ou serviço, ou seja, afetar diretamente a eficácia da empresa. Então, cuidado, se a sua empresa está indo só por esse caminho de corte de custo, isso pode ter uma consequência trágica futuramente. E agora vamos falar um pouquinho sobre as habilidades administrativas. Nós falamos lá na primeira aula sobre as funções, né, administrativas, né, que fazem parte, agora vamos falar um pouco das habilidades administrativas. A função do gestor, né, administrador, ela é complexa, ela é multidimensional, ou seja, ela tem várias dimensões. Ela não é uma coisa específica, focada e ali, né, aquela ciência exata que segue essa receitinha que dá certo. Se fosse assim, seria muito mais fácil, mas também possivelmente não teria
né, toda a graça que tem o desafio, né, de gestão, de administração. A lista dessas habilidades ela é extensa, a gente não vai discutir item por item aqui. Nós vamos falar de categorias. E dentro dessas categorias, aí você pode desmembrar isso em N, né, outros itens em cada uma delas. Mas são essas habilidades, 3 categorias primordiais. Habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. Basicamente são esses 3 pontos, essas 3 habilidades que compõem as habilidades administrativas esperadas. E aí vamos desmembrar um pouquinho de cada uma delas aí. As habilidades conceituais, elas são habilidades cognitivas, né, para enxergar a organização como um todo e a relação entre as partes. Então, uma empresa, ela é composta por diversos departamentos, né, diversas áreas. No entanto, essas áreas compõem um todo. Existem algumas correntes administrativas que acabam com essa questão de organização em departamentos. Né? A empresa ela passa a ser quase que como um organismo unicelular. Né? Ela é composta, todo mundo faz praticamente tudo no mesmo lugar. Não, né, necessariamente que todo mundo desempenhe todas as funções, mas principalmente dentro do mesmo ambiente. Particularmente eu sou um pouco resistente também a esse tipo de comportamento, porque eu acho que assim, existem coisas que precisam ficar ainda separadas, tem que se ter uma certa restrição, principalmente se você trabalha com informações sensíveis, né, principalmente se você trabalha com dados sigilosos. Então assim, depende muito do contexto da empresa. Por algumas pode dar certo, né, mas por outro lado a gente precisa tomar cuidado se esse ambiente também muito amplo, com muitas pessoas juntas ao mesmo tempo, se isso não vai virar o famoso mercado de peixe e que vai também começar a atrapalhar o desempenho, né, a concentração. Então tudo isso tem que ser ponderado pelo gestor, né, essa capacidade cognitiva de enxergar a organização como um todo e a relação entre as partes. Né, essa questão que eu levantei é porque eu me lembrei disso, mas futuramente a gente volta para esse ponto, até porque vai fazer parte, mas em outro assunto lá para frente, em outros módulos. A habilidade conceitual ela envolve o pensamento do gestor, o processamento das informações e a capacidade de planejamento. Então, o pensamento do gestor, de que forma ele organiza as coisas, né? Como é esse pensamento. Então, o gestor tem aquele pensamento linearzinho, né? Que é sempre aquela coisinha, né? Sempre ali linear, sempre aquela coisa que não muda. É uma forma de pensar, pode ser problemática, mas é uma forma. O gestor já é mais dinâmico, né? Ele já tem uma capacidade de se adaptar a novas situações, a novos contextos de uma forma mais dinâmica. Isso já é mais esperado, isso já traz também para a organização uma outra visão e uma outra composição. Então assim, o perfil do gestor, na verdade, essa forma de pensar do gestor vai influenciar muito como a equipe também se comporta. Né? Aí o processamento das informações, né? Como que as informações que chegam até esse gestor, até essas pessoas, elas são processadas. Dentro de tecnologia, né, a gente trabalha o tempo todo com isso, né? Dados, entrada, processamento e saída. Né? Basicamente, dados, o processamento e as saídas, elas são informações. E a gente costuma dizer que uma informação por si só, a gente costuma dizer assim, né, uma máxima dentro de TI, que a gente repete como sempre, mas isso, de novo, não é um conceito meu, André, isso é um conceito da literatura, né, de tecnologia de informação, de sistemas de informação. Uma informação, ela só tem valor quando ela se transforma em conhecimento. Então, se eu só tenho informações e essas informações são processadas de uma forma ineficiente, elas não vão se transformar em conhecimento, portanto elas não vão mudar nada, portanto elas não vão servir para nada. Engana-se quem acha que assim, o problema que nós temos hoje é o excesso de informações. Não, o problema que nós temos hoje não é o excesso de informação, é a baixa capacidade de processamento que nós temos. E às vezes esse processamento é inclusive cerebral, tá? Porque tem pessoas que, assim, informação hoje praticamente todo mundo tem. Muito difícil você pegar hoje uma pessoa que seja desinformada, que não tem acesso à informação.
Ela tem, né? Mas às vezes a sua capacidade de processar aquela informação é que é o problema, né? Ela não consegue interpretá-la, não consegue extrapolá-la, não consegue entender. E se ela não entendeu, aquela informação para ela não se transformou em conhecimento. Portanto, não serviu para nada, né? Nós vivemos a era da informação há um bom tempo. E antigamente a gente falava isso, né? Antes de chegar esse, porque na era da informação tudo vai ser diferente. Nós chegamos até ela, temos informação de todos os tipos e nem por isso temos um conhecimento mais avançado, né? Então, o que fazer com as informações também é importante, né? E a capacidade de planejamento, né? Então, é a forma do gestor de ver como eu processo as informações e, diante dessas informações processadas, como eu vou fazer o meu planejamento, né? Então, se você trabalha com uma linha de produção de uma determinada indústria e é um gestor dessa área, você precisa acompanhar as informações sobre a sua área que chegam. Então, como anda o mercado, como andam as vendas, quais são as perspectivas futuras e, diante de tudo isso, você vai estabelecer o seu planejamento de produção, por exemplo, né? E aí, a partir disso, as coisas acontecem. Então, significa capacidade, né? Essa habilidade conceitual, significa a capacidade de pensar estrategicamente, de ter uma visão mais ampla, ou seja, uma visão a longo prazo. Toda vez que eu falo em planejamento, eu estou falando pelo menos em médio e longo prazo, né? Porque assim, o planejamento imediato é ação, já tomei, né? Não preciso, nem tenho muito tempo para ficar pensando muito, né? São as ações ali normalmente corretivas, né? Surge um problema, você vai lá e corrige. Agora, quando eu estou me antecipando, e essas habilidades conceituação é isso, né? Conceitualmente, tanto é que eu falo isso muito, e acho que todos os professores falam isso, né? Nós trabalhamos com conceitos também. E isso às vezes é um problema, né? Porque, principalmente na área técnica, você tem os alunos que não querem saber muito de conceito. O professor já quer sair fazendo. Vai quebrar a cara, né? Por quê? Primeiro você precisa de uma base conceitual. Você precisa entender o problema, você precisa entender porque você vai fazer aquilo, né? Porque o sair fazendo por sair fazendo não requer muitas habilidades, né? Aí qualquer um faz, mas vai fazer de forma eficiente, eficaz? Possivelmente não. E é isso que é isso que diferencia, né, o curioso do profissional, né? O amador e o gestor, né? Aquele que faz com conhecimento de causa. Então, é importante pensar, né, ter essa visão mais ampla e esse planejamento a longo prazo. Habilidades humanas. Essa é uma que está difícil, né, pessoal? Habilidade humana é a capacidade do gestor de trabalhar com e por meio de outras pessoas, né, e trabalhar eficazmente como membro do grupo, né? O gestor, é importante reforçar, se você é gestor e administrador, está aí liderando uma equipe, você não é um ser à parte a esse grupo, você é a parte integrante desse grupo e parte fundamental, diga-se de passagem, né? Então, bons líderes e gestores não é aquele vá lá e faça, vamos fazer, né? Não é um se vire, é como vamos resolver, né? Porque você faz parte de tudo isso. Lembre-se, se deu certo, mérito é seu também. Mas se deu errado, o problema é seu. Então, assim, se você, de qualquer forma, vai ser o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, entenda, você faz parte disso, né? Então, é essa capacidade, né, de trabalhar com pessoas e por meio de pessoas, né? A habilidade é demonstrada no modo como o gestor se relaciona com as pessoas. Se você é gestor, procure pensar como as pessoas se comportam quando elas estão com você. Vamos entrar em polêmica de novo, afinal de contas o meu papel aqui acho que deve ser um deles, deve ser trazer a discórdia, né? Mas vamos lá, o papel aí do professor que é sempre provocar. Bom líder, bom gestor, bom administrador, não é aquele que é cercado por puxa-sacos, né? Aquelas pessoas que ficam ali, ai, que lindo, que maravilhoso, nossa, tudo que você faz, ai, chefinho querido. Eu tenho um certo pavor desse tipo de comportamento, tá? Assim, tanto para comigo ou de mim para com os outros, né? Uma coisa é a brincadeira, é a piada, outra coisa é o dia a dia.
A gente precisa tomar muito cuidado, porque a linha que distingue, né, o elogio de um ego exacerbado também, ela é bastante tênue. Né? Elogiar as pessoas é preciso, faz parte do processo de motivação. Né? Você tem que reconhecer quando as pessoas acertam, quando elas erram. Né? Não é assim, o papel do bom gestor também não é só apontar erros, né? Mas é exaltar os acertos. Então, às vezes, quantas vezes a gente não ouve isso e quando já não falou, né? Faço 1000 coisas certas, ninguém vê, mas erre uma para ver o que acontece. Né? Você faz 1000 coisas certas, ninguém tá nem aí, ninguém vê. Mas se você errar uma, coitado de você. Se a empresa que você se encontra é assim, a sua empresa tem problema de liderança. Se você é o líder, você tem problema de gestão. Né? Porque você tem que exaltar o que as pessoas fazem de bom também. Né? Tem que saber reconhecer. Agora, veja como é o ambiente que você se encontra. Né? Como você se relaciona com as outras pessoas e como as pessoas se relacionam com você. Você dar liberdade para as pessoas falarem o que elas querem, o que elas, não é bem o que ela quer, né? O que ela precisa falar, né? É uma situação. Agora, você dá essa liberdade por mero discurso, né? Para dizer que tem uma gestão inovadora, que tem uma gestão moderna, que tem uma gestão, né, super aberta, mas você ouve o que as pessoas falam? Eis a questão. De novo, falar é fácil. Né? Falar que é aberto, que escuta críticas, isso é muito fácil, mas você de fato ouve. E quando uma crítica chega até você, qual é seu comportamento? Eu reajo super bem. Reage nada, ninguém reage bem a críticas. Né? Nós somos humanos. Quando alguém chega pra gente e nos aponta um problema, nos critica de alguma coisa, é humano isso. A primeira atitude nossa sempre vai ser a reação. Né? Porque ninguém gosta de ser criticado. Né? Então, assim, depois, passado aquele primeiro momento, aquele pico da raiva, né, que às vezes dá vontade de estrangular a pessoa, né, mas aí socialmente você fala, tá bom, vou pensar, não, muito obrigado pela sua crítica. E aí o que você faz depois? Aí depois você engole o ego e vai refletir, né, se o que aquela pessoa falou tem fundamento ou não. Né? E para analisar se tem fundamento ou não, eu preciso realmente engolir o ego, né? Porque se eu for fazer essa análise com o ego inflamado, nunca o outro vai ter razão. Então, para eu dar o braço a torcer, não, olha, você me falou tal coisa aquele dia, você tem razão. Né? Você apontou tal defeito, eu já escutei muito, né? E como professor, então, a gente escuta isso, né? Porque, assim, aquela coisa, né, que se fala, discurso, porque antigamente, né, os professores eram uma autoridade máxima, era respeitado, era isso, hoje não é mais. Eu, particularmente, posso dizer que em todos esses anos em sala de aula, eu nunca tive grandes problemas, né, com falta de respeito, mas, assim, eu já tive críticas duras, né, por parte de alunos. E, de novo, no primeiro momento, você fala, mas quem é esse ser, né, para chegar falando desse jeito? Depois você fala, não, o ser tem razão. Porque assim, ele está apontando uma coisa que de repente eu não vi ainda, né? Ou eu acho que está bom e não está. Então o papel de líder é ouvir críticas, mas ouvir críticas e aceitar, né? Porque não adianta você falar para a pessoa, não, pode criticar, e aí a pessoa vai lá e critica, a primeira coisa que você faz é mandar ela embora. Você faz isso uma vez, duas vezes, da terceira para frente, ninguém mais acredita no que você fala, né? E quando você pede opinião, o que acontece? As pessoas assim, tá lindo, chefe, nossa, perfeito, maravilhoso. E aí seu ego vai ficando cada vez mais inflamado, porque tudo que eu faço é lindo, tudo que eu faço é maravilhoso, quando não é porcaria nenhuma. As pessoas só estão com medo de falar, porque sabe que você fala, pede para ela falar, mas sabe que se ela falar, vai ser demitida. Né? Então o que ela faz? Ela te engana. Você finge que ouve, ela finge que fala. E não vou falar que todos fingem que são felizes, porque não são. Né? Então toma cuidado, porque assim, essa capacidade, essa habilidade humana é uma das que mais demanda do gestor. Quando você só é um funcionário, isso também é importante.
né? Porque você tem que se relacionar com seus colegas de trabalho, com seus colegas de turma, né? Agora, quando você é gestor, gestor já fala, né? Você está gerindo, e dentre as capacidades, né, de habilidades humanas, você está também gerindo conflitos o tempo todo, né? Então, você precisa ouvir, mas ouvir de verdade, né? E ouvir com esse senso de justiça, com esse senso crítico e de justiça, né? Para ver se a pessoa, né, realmente está falando a verdade. Se você só recebe elogios, cuidado, né? A pessoa é impossível, né? Por melhor que nós possamos nos considerar, sempre vão existir falhas. Então, se todo mundo só está te elogiando, eu tenho uma notícia ruim de novo. Elas estão te enganando. Elas não estão sendo sinceras, né? Porque é impossível. Ninguém só acerta, né? E se nenhuma falha é apontada, preocupe-se, porque possivelmente você está errando muito mais do que você imagina, né? Então, essa é a capacidade de habilidades humanas que o gestor tem que desenvolver, né? Permitir aos subordinados se expressar sem medo, né? Encorajar a participação de todos. Então, as pessoas não têm que ter receio de apontar falhas, apontar críticas. É claro que, como gestor, você tem que ouvir a crítica, ouvir o problema, mas também tem que pedir a contrapartida. Então, assim, o que você propõe como solução? Porque também, por outro lado, só apontar crítica é fácil, né? Só apontar problema é tranquilo. Beleza, você está me apontando um problema, mas o que você faria se você estivesse no meu lugar? Ouve o que... Aí a pessoa... Não, isso eu não pensei. Pois então, pense. Volte lá, pense, e quando você chegar, né, em alguma solução, você volta aqui e me conta. Já tive um gestor logo no começo da carreira que era assim: chegasse e falasse, tem um problema. Que bom, ótimo. E qual a solução que você trouxe para ele? Né? Então, assim, se fosse apontar um problema, levasse a solução junto. Porque só apontar problema é fácil. Então, quando você faz isso, você está fazendo exatamente o que está aqui embaixo. Você faz com que as pessoas se expressem sem medo, e você encoraja elas a falar. Porque se você perguntou para ela qual era a solução, ela já entendeu. Você não ficou nervoso, você não ficou bravo com aquilo, você não vai retaliar com aquilo. Você entendeu que de fato é um problema. E está perguntando para... E ela vai se sentir importante, ela vai se sentir motivada, né? Vai se sentir desafiada. E com isso você vai gerando um clima dentro da organização totalmente diferente. Agora, só o discurso, cuidado, né? Porque isso vai te levar para um caminho não muito bom. Habilidades técnicas. E a competência técnica, né? É a compreensão, a proficiência do desempenho de tarefas específicas. Então, assim, se você vai ser gestor... Eu vou dar exemplo da minha área, porque é uma das mais comuns, né? E aí eu não vou falar dos outros quando a minha é um problema. Área de tecnologia. A área de tecnologia é uma área que todo mundo acha que entende, né? Então, é comum você chegar em empresas pequeno, médio porte, onde o gestor de tecnologia não entende absolutamente nada de tecnologia. É filho do dono, é filha do dono, né? É amigo do dono, é indicado do dono, né? E tá ali. Legal, vem aqui, vou te dar um emprego como gestor. Do que? De TI, você vai ser gerente de TI. Mas eu não entendo. Não tem problema, né? Dá tudo certo. Não, claro que não, porque vai te faltar habilidade técnica. Se alguém vem reclamar para você alguma coisa de tecnologia, o que você vai poder argumentar, ouvir ou melhorar se você não faz nem ideia do que a pessoa está te falando? Isso é válido para qualquer área, né? Se você vai ser gestor de recursos humanos, entenda de recursos humanos. Se você vai ser gestor, sei lá, de produção, você tem que entender de produção, né? Não dá para gerir algo que eu não sei o que é, né? Porque como é que eu vou estabelecer metodologias, como é que eu vou delegar funções, como é que eu vou controlar se eu não sei o que eu estou fazendo? Então a habilidade técnica, ela é fundamental, né? E deveria ser assim, pré-requisito fundamental. Infelizmente, muitas vezes, para muitas funções, isso é meio nas coxas, né? Passa por cima, né? Vai pela indicação, vai
sei lá, puxada de tapete, às vezes acontece, né? Mas não deveria. Empresas que realmente são comprometidas, querem crescer, querem inovar, não podem ter esse tipo de comportamento. E quando essas habilidades falham, né, o que acontece? Habilidades técnicas, habilidades humanas, né, quando elas falham, o que acontece? Alguns itens aqui, ó. Clima organizacional pesado. É aquele local que você chega e as pessoas estão naquele desânimo. Né? É aquela empresa que você trabalha, que quando chega no domingo à noite, que você ouve a musiquinha do Fantástico, se entra em depressão. Putz, lá vem mais uma semana começando. O ambiente não está legal. É aquela empresa que você sai às 5 horas, né, às 17 horas, 16h59, você está lá no relógio ponto com o cartão, né, em riste, só esperando para passar. Porque você não vê a hora de sair dali de dentro. Porque o clima é pesado, é tenso. Isso vem em decorrência do quê? Das pessoas não confiarem nos gestores e nem em outros colegas também. A falta de confiança nas lideranças, nos gestores, vai acarretando esse clima de incerteza, esse ambiente tóxico. Então é aquele ambiente onde prevalecem as fofoquinhas, as intrigas, né? Os puxa-sacos se dão bem, porque também não são competentes, e aí para disfarçar a incompetência vão começar a puxar o saco do gerente ou do dono. Né? Isso tudo é decorrência de falhas dessas habilidades. Porque o foco não é resolver problema, o foco é achar culpado. Né? Se você está dentro de um lugar que tem esse ambiente, é a receita perfeita para o fracasso, tanto seu quanto do negócio. Uma dica, né? Se você está num ambiente desse, procure outro lugar. Porque se a empresa como um todo funciona desse jeito, ela não vai mudar. Né? Ela pode até mudar, mas requer um comprometimento muito grande, que às vezes os gestores, mesmo os donos, né, falando de empresas menores, onde normalmente os donos fazem parte ali do dia a dia, não estão dispostos a mudar, né, porque se acomodaram também naquela situação. Então, se você observar que assim, o foco não é resolver problema, mas achar de quem foi a culpa, existe um problema gravíssimo de gestão. Porque, de novo, lembre-se do que eu falei alguns minutos aí atrás, ou na aula passada, já não lembro. Né? O papel do gestor, o papel do administrador, não é achar culpado, é resolver problema. Tá? Então, pense nisso e, dentro do possível, se não for possível mudar o ambiente, se mude. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos aí mais esse conteúdo, né, na segunda videoaula nossa desse curso. No ambiente virtual, você já tem ali atividades de novo para fazer. É importante que vocês participem, tem sempre um fórum de discussão aberto, que é o local que vocês vão postar as dúvidas, postar os comentários, as suas experiências profissionais, experiências de vida. Né? Então é importante você sempre participar disso, porque é uma forma de interagir dentro desse ambiente virtual. Né? Então não esqueçam lá de fazer as atividades, fazer os exercícios propostos, né? E também de comentar, de interagir com os outros alunos do curso. Muito obrigado até agora e nos vemos daqui a pouco na próxima videoaula.